Olá, meus amores. Hoje, quarta-feira, dia 2 de setembro, aula de ciências. Vamos lá estudar produtores, consumidores e decompositores. Produtores, consumidores e decompositores formam a cadeia alimentar. Seres produtores são os organismos que produzem o seu próprio alimento utilizando energia solar e elementos simples do meio ambiente, como o gás carbônico e a água. Como exemplo, temos os vegetais. Seres consumidores são elementos que vivem e não produzem seu próprio alimento. São organismos que se alimentam de outros seres vivos. Como exemplo, temos o homem e os animais que precisam pescar, cultivar, caçar e etc. Existem vários níveis de consumidores. Os consumidores primários são os animais que se alimentam dos produtores, ou seja, os herbívoros, como o boi e a cabra. Os consumidores secundários são os que se alimentam dos consumidores primários, herbívoros, como os seres humanos. E os consumidores terciários são aqueles que se alimentam dos consumidores secundários, são os grandes predadores, como o leão. Então, se você vai ver, a gente vai ver o primário, o secundário e o terciário. Seres decompositores são seres que se alimentam de organismos mortos, fazendo a reciclagem dos nutrientes, ou seja, desenvolvendo-os a natureza. Como exemplo, temos os fungos e as bactérias. Os decompositores, assim como os produtores, são indispensáveis para a nutrição, para a manutenção do ecossistema. Isso porque os produtores fabricam o alimento e os decompositores reciclam na natureza a matéria de origem animal e vegetal, cadeia e teia alimentar. No ecossistema, os elementos vivos se relacionam entre si. Uma das formas mais importantes do relacionamento é por meio da alimentação. É por meio dela que adquire energia para realizar suas atividades. Todo ser vivo precisa se alimentar. Por exemplo, nós precisamos nos alimentar bem para poder ter energia para brincar, para correr, para estudar, para praticar os esportes necessários. E uma boa alimentação precisa ter frutas, verduras, comer arroz, feijão, bife, certo? Se alimentar bem, tomar um bom café da manhã, um almoço, um jantar, certo? Tomar sempre produtos, comer sempre produtos que sejam de boa qualidade e que possam nos trazer bastante energia para a gente podermos ter uma vida melhor, certo? Teia alimentar é a reunião de cadeias alimentares. Uma cadeia alimentar é formada por 3 elementos: produtores, consumidores e decompositores. A cadeia alimentar segue como um animal que se alimenta desse vegetal ou alga ou continua com outro ou alimentando do primeiro. Esses animais são chamados de consumidores, que se alimentam dos vegetais ou de outros animais. A cadeia alimentar termina nos fungos e nas bactérias, pois esses seres vivos se alimentam da matéria orgânica e recebem o nome de decompositores. A decomposição da matéria orgânica libera nutrientes no ambiente. Então, preste atenção, se você observar aí na página 123, você vai ver que tem um desenho que está falando sobre isso, né? Um precisa do outro para sobreviver, certo? Você vê aí, ó, que o coelhinho, né, precisa dos vegetais, certo? Já a águia, né, precisa do coelho para se alimentar. E assim vai, e os fungos, que são as bactérias, aí também precisa da águia para se alimentar. E vai transformar, vai ajudar também os vegetais. Então, um vai precisando do outro para se alimentar, certo? Então, façam as atividades das páginas 24 à página 27 do livro de ciências. Se for necessário, como eu sempre falo, leia de novo o texto, escute de novo a aula, certo? E boa atividade. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Bom dia, meus amores. Hoje, quarta-feira, dia 2 de setembro, teremos aula de arte, onde iremos estudar música e dança. E aí, vocês gostam de música? Gostam de dançar? Eu sei que tem aqui uma turma do 5º ano que é bem animada, né? Em apresentações. Eu vi muito bem no carnaval, que vocês dançaram bastante, quem veio participar. Então vamos lá, página 61 à página 64.
Música e dança estão juntas em muitos momentos. Isso porque a dança, em geral, é a execução de movimentos que procuram expressar sentimentos num ritmo semelhante ao da música. A música e a dança podem ser executadas para o divertimento, em cerimônias ou como manifestação artística, etc. Assim, podemos dizer que a música e a dança, quando em conjunto, podem ser realizadas quanto ao modo de dançar, a origem e a finalidade. Em relação ao modo de dançar, há as danças solo, em que o bailarino executa a dança sozinho, certo? Também pode ser a bailarina, né? Em dupla, em que a dança é executada com pares de dançarinos, ou em grupo, em que a dança é executada por grupos de dançarinos. Em relação à origem da dança, as danças de origem folclórica são as danças preservadas pela sua qualidade nos diversos grupos sociais, como aqui a gente já viu pastoril, rezado, guerreiro, certo? Histórica são as danças conhecidas por meio de pesquisas. Cerimonial são as danças mantidas em contexto de cerimônia ou rituais. E étnica são as danças conservadas por grupo étnico de uma determinada área geográfica. Então, por exemplo, aqui em cada região brasileira tem uma dança que representa aquela região. Por exemplo, aqui em nossa região, Nordeste, a gente vai ter aqui o frevo, certo? Vamos ter o pastoril, o guerreiro, o rezado. Então, cada dança vai representar aquela região, certo? Em relação à finalidade da dança, as danças com características cênicas ou performáticas são as danças que representam ou expressam sentimentos ou situações. Sociais são as danças executadas em busca de interação num grupo de pessoas. Religiosas são as danças executadas como uma forma de expressão à religião. E coreografadas são danças cujos movimentos e passos foram ensaiados para compor a dança e executados no momento da constitucionalização. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre algum tema, vai usar uma música. Por exemplo, nós iremos falar sobre os Jogos Olímpicos, né, que foi transferido desse ano para o próximo. Então, a gente vai falar sobre jogo. Então, a gente vai pegar uma música, certo, que fale de jogo, que fale de esporte e vai ensaiar os passos para que aquela apresentação saia coreografada, com os passos todos iguais, todos fazendo a mesma performance. Agora, em seguida, vocês irão responder as páginas 62 a página 64 do livro de arte, certo? Façam as atividades com bastante atenção. Não esqueça, responder as atividades faz parte das nossas aulas, né? Então, a gente tem que estar em dia com as nossas atividades, os livros também, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.